candidato Auro Maia preparou uma pergunta sobre segurança. Ouçamos. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Nossa Missão. Bom dia, candidato Ataíde Vilela. No ano passado, quando era deputado, Cássio Soares trouxe a Passos a Comissão de Segurança da Assembleia Legislativa para uma audiência pública sobre o problema da segurança e da violência em Passos. Na ocasião, a Polícia Civil reclamou da falta de recursos até para a compra de cartuchos de impressora. Como o senhor vê a falta de investimentos por parte do governo do Estado na questão da segurança em Passos e Minas Gerais? Bom, eu agradeço até a pergunta do Auro. Realmente a questão da segurança hoje é uma preocupação e ela não está só aqui na nossa cidade, ela está no Brasil inteiro, principalmente daquilo que nós já falamos nas perguntas anteriores, pela difusão e pelo alcance hoje muito largo do crack. Então, muitas das questões, quase que 90% das questões hoje da violência está ligada ao uso do crack. Então, o que nós pretendemos fazer, efetivamente, aqui em relação à segurança, é criar uma Secretaria Municipal de Segurança Pública, é fazer parcerias com a Polícia Civil, com a Polícia Militar, com o Corpo de Bombeiros, e que essas parcerias funcionem efetivamente, trazer de volta a Polícia Federal, porque é da Polícia Federal o principal objetivo dela é coibir o tráfico de drogas, o tráfico de armamentos. Nós vamos também instalar câmaras de monitoramento por toda a cidade. Nós vamos fazendo essa parceria com a Polícia Civil e a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros e a própria Federal, também a Guarda Municipal, todo mundo trabalhando, essas forças todas juntas, inclusive com rádios, de forma que acontecendo uma ocorrência em qualquer bairro, em qualquer rua, possa ser imediatamente acionada a Polícia Civil, a Polícia Militar, a Guarda Municipal vai estar fazendo esse patrulhamento, esse policiamento por toda a cidade, especialmente naqueles pontos mais, digamos assim, mais delicados, mais suscetíveis a essa questão da droga. Isso em outras cidades foi feito e resolveu muito bem essa questão. O caso de Paraíso, por exemplo, existia violência, bastou ter vontade política, o prefeito, as lideranças políticas, os deputados, os vereadores fizeram a lição de casa, resolveram o problema. O caso de Diadema em São Paulo também foi dessa forma. A vontade política e a determinação das lideranças políticas fez com que esse assunto fosse resolvido. Eu estudei os casos da Colômbia, de Bogotá e Medellín, eram 360 homicídios a cada grupo de 100 mil habitantes para uma cidade como a nossa. Então, lá foi feito esse trabalho do governo federal, do governo do estado, do governo federal e municipal e as lideranças políticas e as ações sociais, principalmente nos bairros, construindo praças, parques, ciclovias, bibliotecas, e a ação efetiva do poder público fez com que esses índices caíssem de 360 homicídios para 36 homicídios. Então, é isso que nós vamos procurar fazer, implementar essas medidas, e com certeza, basta ter vontade política e determinação, que com certeza nós vamos resolver essa grave situação que a nossa cidade passa. Ok, a última pergunta dos concorrentes à Prefeitura de Passos é do candidato Cosmo Baltazar sobre meio ambiente. Ataíde, caso você seja eleito, que ações pretende adotar para a implantação de uma disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos até o ano de 2014, que é a data limite para adaptação à Lei 12.305/10, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Bom, eu poderia estar respondendo ao candidato Cosmo que nós já efetivamente começamos a fazer isso aqui na nossa cidade, especialmente aí a gente pode falar em relação ao lixo. Nós tínhamos aqui o chamado lixão, transformamos esse lixão em aterro sanitário, já atendendo parte dessa legislação, e na minha época já arrumei a área para implantar o nosso aterro sanitário, inclusive já com licença de instalação. Infelizmente, nesses 4 anos agora não foi feito nada.
nós temos que retomar esse assunto, não podemos parar. Em relação, por exemplo, a esgoto, nós construímos a estação de tratamento de esgoto de Passos, já para tratar para 120 mil pessoas, né? Enquanto cidades da região, por exemplo, como Paraíso, para tratar em torno de uma população de 60 mil habitantes, a previsão de orçamento é de 45 milhões, nós construímos uma aqui por 28 milhões e meio, né, para tratar para 120 mil habitantes. É claro que ainda ficou faltando parte dos interceptores, mas com os interceptores, somado tudo isso, vai dar 33 milhões e meio, o que foi um custo muito baixo, e nós temos hoje o mais importante, essa situação do esgoto da nossa cidade já resolvido. Em relação, por exemplo, à destinação do lixo, nós implantamos uma coisa que estava acontecendo nos países avançados, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, que foi o sistema de containers, né? O sistema de container é a primeira fase que teria que ser feito para que em seguida a gente pudesse implantar, após implantar a containerização na cidade inteira, a cidade com 100% de containers, nós já poderíamos partir para outra etapa, que seria a coleta seletiva. Nós temos que fazer dessa forma até para que um processo pedagógico, para que as pessoas passem a entender o processo, e assim a gente poderíamos estar chegando nesse último processo, que é o desejável, que é a coleta seletiva e também a destinação final desses resíduos. Outra coisa que nós colocamos foi aquele ponto, o ecoturismo, o ponto da destinação desses resíduos, que é o ecoponto, né, que foi ali naqueles barracões em frente à rodoviária, a nova rodoviária de Passos, e que com certeza essa parceria é muito interessante também, porque os catadores tiveram apoio, inclusive de caminhões e apoio logístico para fazer a coleta e essa destinação da coleta seletiva aqui na nossa cidade. Ok. A Igreja Católica de Passos elaborou 2 perguntas. Então nós vamos fazer o seguinte, o Padre Dirceu vai fazer a primeira pergunta, depois a gente vai fazer uma parada para os apoios culturais e logo em seguida a gente volta, tá bom? Padre Dirceu, por favor. Candidato Ataíde, só quero lembrar que a minha presença aqui é em nome de todos os padres também da cidade, do setor. E a pergunta é a seguinte: dentro do seu plano de governo, qual a sua prioridade? Qual a prioridade no seu plano de governo e com que recursos pretende realizar isso? Bom, Padre Dirceu, nós temos hoje 2 áreas especialmente preocupantes para toda a população, em todos os bairros por onde eu ando, né? E nós fazemos quase todo dia essas passeatas, esse contato com a população nos bairros. Isso eu faço já há muito tempo, né? Desde as outras campanhas. Então a gente percebe claramente 2 grandes preocupações do nosso povo, que é em relação ao atendimento, à saúde, né? Que hoje há falta de médico, falta de medicamento, falta de exames para fazer as consultas e para que os médicos possam dar um diagnóstico correto, né? Então, principalmente nessa área, é uma das áreas que mais me preocupa e que a população inteira está preocupada. E a outra área, que é a área da segurança. Recursos nós vamos buscar, seja onde forem necessários, mas, por exemplo, nós não podemos hoje abrir mão de ter mais médicos na rede, mudar essa forma do atendimento. Nós temos que ter, como nós tínhamos no período que eu fui prefeito, os médicos atendendo até 21 horas nos ambulatórios, né? E isso para que a pessoa que trabalha, seja ele um pai, uma mãe, não tenha que perder um dia de trabalho e possa chegar na sua casa, tomar o seu banho, tomar o jantar, por exemplo,
e com tranquilidade para o ambulatório, tendo certeza, tendo absoluta segurança que vai chegar lá e vai ter um médico para atendê-lo. E hoje, o que nós estamos vendo é que não tem. As pessoas têm que madrugar, levantar 3, 4 horas da manhã para pegar uma fichinha e chega lá, às vezes, já não existe aquela ficha mais. Então, é aquilo que nós falamos. Não adianta você ter o SUS, dizer que ele é universal, que ele é integral, que ele dá direito, acesso a todo mundo, que isso não esteja funcionando. Nós construímos um pronto-socorro que, na realidade, não é um pronto-socorro, é uma estrutura de um hospital. E a ideia nossa é transformar aquilo num hospital municipal. Para quê? Para que a população possa ter um atendimento digno. Muitas vezes a pessoa chega no médico, o médico fala, o seu caso é de internação, mas não tem a vaga, não tem o leito lá no hospital, na Santa Casa. E a pessoa volta para casa sem ter um médico, sem ter uma enfermeira, sem ter quem assista aquela pessoa e fica aguardando uma vaga para a Santa Casa. Então o ideal é que a gente coloque esses 48 leitos para funcionar e pequenas cirurgias possam ser feitas lá e essas pessoas também possam ter esse atendimento enquanto aguardam a vaga no hospital lá, porque lá tem médico, tem enfermeira, e é isso que nós vamos fazer, ter médico, ter enfermeiro, ter remédio para atender a nossa população. Nós vamos então fazer uma parada rápida para os apoios culturais. Logo mais voltamos com a entrevista com o candidato a prefeito, Ataíde Vilela. De volta, recebendo nos estúdios da Rádio Nossa Missão, o candidato à Prefeitura de Passos, Ataíde Vilela. O padre Dirceu, em nome de toda a Igreja Católica, elaborou 2 perguntas para o candidato. Padre Dirceu. Senhor candidato Ataíde, convivendo com o povo, no meu caso como padre, e sentindo assim o clamor da comunidade, do povo de Passos, 2 coisas que a gente ouve muito assim, o anseio do povo. A questão de emprego e renda, porque a cidade durante muito tempo esteve muito ligada à usina, e nós não podemos ficar dependendo só da geração de emprego da usina. E às vezes, não sei até que ponto que a questão da prefeitura pode influenciar nessa questão do desenvolvimento industrial, emprego e renda. E outra coisa que eu queria também comentar, assim, ouvindo do povo, esse cuidado com a própria cidade, ruas, praças que se encontram sucateadas, abandonadas. Essas 2 perguntas. Bom, em relação à questão do emprego, essa é uma das preocupações que eu tive no outro nosso mandato, e nós procuramos naquela época suprir isso através da construção civil, trazendo obras, e além de melhorar a nossa infraestrutura, eu como engenheiro civil sei que era a forma mais rápida para a gente gerar empregos. Então nós procuramos fazer isso. Na minha época eu lembro muito bem que tinha muita gente na construção civil desempregada, e com aquele programa que nós lançamos, nós chegamos a um ponto que chegou a faltar mão de obra na área da construção civil. Faltou pedreiro, encanador, eletricistas, marceneiros. Então, nós cumprimos bem esse papel. Agora, concordo com você, nós precisamos ter programas, coisas mais eficazes, até para dar uma sequência melhor na geração de emprego na nossa cidade. Para isso, eu acho muito importante, muito interessante a questão, por exemplo, que vem aí até 2014, a estadualização da nossa UENG aqui, da FESP-UENG, que vai garantir aos nossos jovens o acesso ao ensino superior, e de acordo com pesquisas que a gente, até esses dias saiu publicado no UOL, se não me engano, em cada 10 pessoas que têm um curso superior, 9 estão empregadas. Então, nós temos que cada vez mais investir na educação de qualidade para os nossos jovens, para que eles tenham a oportunidade, para que eles possam chegar ao mercado de trabalho e ter uma vaga nesse mercado hoje que é tão competitivo e que exige primeiro que as pessoas estejam bem preparadas. Então, eu acredito muito nos investimentos que nós temos que fazer na educação, principalmente para as crianças, para os nossos jovens. Nós temos aqui, por exemplo, esse Instituto Federal que veio, que eu acho uma iniciativa muito interessante, e aqui eu queria parabenizar
Odair Cunha e o próprio PT por essa conquista para Passos, mas eu acho interessante que a gente coloque ali curso de eletrônica, de eletrotécnica, de mecânica, de robótica, mecatrônica, porque esse é o mercado para os jovens e é o que o mercado está exigindo. Em Furnas, por exemplo, de tanta gente trabalhar lá e ver, Furnas acabou colocando lá uma escola técnica. E essa escola técnica tem dado oportunidade para os jovens de Furnas e de toda a região. Você também é de lá, né, padre? Você sabe disso. Os jovens de Furnas estão passando nos concursos da Petrobras, de Furnas, da CEMIG, e tendo uma vida cada vez melhor, com maior qualidade. Então, eu acredito muito em que nós tenhamos que investir cada vez mais na educação para que a gente possa preparar os nossos jovens para eles entrarem nesse mercado de trabalho e entrar no mercado em postos que remunerem com mais vantagem para os nossos jovens. Ok. O Jornal Folha da Manhã também mandou perguntas e a primeira é a seguinte. O ex-secretário de Assistência Social da Prefeitura, Auro Maia, candidato do PT à Prefeitura, diz que na sua gestão a secretaria foi totalmente sucateada, inclusive com o fechamento da Casa do Menor. Na sua administração, a secretaria era dirigida pela sua esposa, Dona Wanda Vilela. Gostaríamos de saber como o senhor recebe as críticas e, se eleito, vai dar novamente a pasta para a Dona Wanda? Eu acho que aí nós temos duas coisas. A Folha da Manhã tem um problema sério que vive a todo momento querendo me picotar, fazer oposição. Eu tiro isso de letra e a própria crítica que o Auro vem colocar. Eu gostaria de dizer que nós, sim, recebemos a Secretaria de Assistência Social totalmente sucateada naquela época, inclusive com os arquivos totalmente destruídos. Nada existia de arquivo, destruíram tudo e deixaram tudo sucateado. E não foi só na área da assistência social. Deixaram a saúde sem remédio, sem medicamento, sem nada, o estoque de medicamentos zerado. Eu passei para o meu sucessor tudo preparado, tudo funcionando, inclusive todos os processos informatizados, não só na assistência social, na saúde, na educação, tudo muito bem organizado. Agora, essas críticas, quando elas partem dessa forma, de uma forma velada e colocando posições assim, querendo baixar o nível, eu acho que as coisas não são por aí. Primeiro, a Casa do Menor Infrator, se ela fosse tão importante assim, o atual governo já deveria ter construído uma, porque em 6 meses você faz essa casa. E outra coisa, isto não é obrigação da prefeitura. Nós poderíamos sim fazer uma parceria com o Estado, e se é importante, esse governo já deveria ter feito. Aliás, já passou até do momento de fazer, e eu, sendo eleito, nós vamos fazer essa Casa do Menor Infrator, mas muito mais importante do que a Casa do Menor Infrator são os programas de ação social, que aí sim, aí o Auro pecou por isso, porque ele fechou, por exemplo, a jornada ampliada. E a jornada ampliada, durante 3 anos e 8 meses praticamente, hoje devemos a essa ação mal feita a explosão da violência, principalmente entre crianças e jovens na nossa cidade, que foram desassistidos, foram deixados na rua, e a ação da marginalidade, especialmente aqueles traficantes, no caso da droga, especialmente do crack. Então, nenhuma ação efetiva foi feita para os jovens, nenhuma ação efetiva foi feita para as crianças. E a prefeitura deixou muito a desejar. E eu acho que a Folha da Manhã faria e prestaria um serviço maior se ela aumentasse o seu escopo e não ficasse apontando a toda hora que foi por causa do fechamento de uma casa de menor que houve a explosão da violência na nossa cidade. O pessoal da Folha da Manhã é bastante inteligente, o seu editor, os seus redatores, os seus jornalistas, e eles sabem do que eu estou falando. E isso, precisa acabar com essa coisa de ficar batendo na mesma tecla o tempo todo. A gente sabe que são ações, muito mais ações que envolvem isso, que resolver os casos de Diadema, de Bogotá, Medellín, na Colômbia. Não é um fechamento, um simples fechamento de uma casa de menor, que a própria justiça determinou o fechamento, e não fui eu que fechei.